Olá, meu nome é Mariana Guel, esse é mais um vídeo que ela monetizou e hoje eu vou falar sobre um dos casos mais inacreditáveis que aconteceram na Bolsa Brasileira esse ano. Eu vou falar sobre ela, Ambipar. Para quem não sabe, desde o fim de junho até o começo de agosto, a ação subiu mais de 1000%, né? Saiu da casa de R$8 para quase 100. E nesse vídeo eu vou explicar o que aconteceu, né? Se realmente a empresa é incrível, se tem algum fundamento por trás dessa alta, ou se não, né? Se a alta não é sustentável e se vai ter uma correção possível na ação no futuro próximo. Então fica até o final que hoje o vídeo tá bom. Bem, eu já tinha comentado sobre o fenômeno Ambipar aqui no canal, né? Eu tinha comentado sobre no Instagram, comentei no TikTok e também postei shorts aqui no YouTube. Mas para quem não conhece, quem é a Ambipar? Ela é uma multinacional brasileira fundada em 1995 e que é focada mais para soluções ambientais. E aí, no caso, a companhia tem dois segmentos principais que ela atua. Um deles é a gestão ambiental, né? Gestão de resíduo de forma geral, reuso, reparo, tratamento. É voltada mais para a economia circular e para a reciclagem desses materiais. E outro segmento seria a resposta à emergência. No caso, com resposta a incêndios, em resposta a acidentes com produtos químicos, por exemplo, acidentes ambientais de forma geral. Então, resumidamente, a atuação da companhia é isso aqui. E, além disso, vale comentar que a Ambipar estava naquele grupão de empresas que fizeram IPO em 2020 e 2021. No caso, a companhia realizou a IPO em 2020, a ação teve uma alta até 2021, né? Chegou no patamar de quase R$60 em 2021, e de lá para cá deu uma caída até essa explosão recente, que, como eu falei, chegou a quase R$8 na mínima agora em 2024 e na máxima praticamente atingiu os R$100. E por quê, né? Por que a ação disparou nesse último mês? O que aconteceu nessas últimas semanas? Tem gente que está falando que, por exemplo, foi por causa de resultado, várias notícias sobre isso, né? Que a ação disparou depois do resultado do segundo tri. Será que foi isso? Será que tem um fundamento por trás da alta? Teve alguma mudança nos fundamentos da empresa que justifique uma disparada desse tamanho, né? De 1000% das ações? Se você der um Google, uma pesquisada sobre o resultado da empresa, o que mais vai aparecer, inclusive, é o pessoal falando de uma alta de 90% no lucro líquido recorrente. Então, assim, será que o resultado realmente foi essa maravilha? Bem, quando a gente olha o resultado do segundo tri, a gente vê que, de fato, a receita aumentou bastante. Uma alta de 17,5% na comparação entre os trimestres, né? O segundo trimestre de 2024 versus o segundo trimestre de 2023. Quando a gente olha o EBITDA, a gente vê que também teve essa alta de 18%, porém é importante ressaltar que a margem em si continua a mesma, né? A margem EBITDA continua na casa de 31%. E quando a gente olha o DRE da companhia, isso fica mais óbvio, né? Fica mais fácil de ser observado. A gente vê que, de fato, a receita teve esse aumento, mas os custos também aumentaram, o que levou a esse aumento no EBITDA, mas a margem continuou exatamente no mesmo patamar. Então, foi uma melhora operacional, mas não foi algo extremamente absurdo que justificasse uma alta de 1000% nas ações. E aí você deve falar, mas Mariana, o lucro teve uma alta de 90%. E, de fato, nas apresentações da companhia, o lucro líquido consolidado recorrente teve uma alta absurda. Mas aí entra os detalhes, né? A gente tem que olhar na entrelinha. Esse é um lucro que ele não está considerando o custo de dívida, por exemplo. Quando a gente lê o release, a gente vê que ele está excluindo os custos de amortização e os custos de pré-pagamento de dívidas e custo de emissão e de juros de carrego da dívida sobreposta. Então, quando a gente deixa a apresentação de lado e volta para o DRE, a gente vê que, de fato, o lucro líquido da companhia foi um prejuízo, né? A companhia teve um prejuízo de quase R$85 milhões. Na comparação entre os trimestres, foi uma queda de 454%. E no DRE isso fica bem claro que foi por causa do resultado financeiro. A gente vê que claramente o custo financeiro da empresa aumentou absurdamente. Saiu de um resultado financeiro líquido de menos 196 milhões no segundo trimestre de 2023 para um resultado financeiro líquido de menos 390. O prejuízo financeiro praticamente dobrou. Então, quando a gente vai falar da companhia, da análise da companhia, a gente tem que ver, por exemplo, a característica do endividamento da companhia. Isso está pesando, a alavancagem da companhia está pesando, os custos com dívida estão pesando. Isso é uma coisa que está chamando a atenção do mercado. Se você vê os grandes analistas, as grandes casas de análise, todos eles estão falando sobre isso, que a alavancagem da companhia é um ponto de atenção, sim. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou destrinchando aqui um pouco o resultado da empresa? Para vocês entenderem que o resultado da empresa, os fundamentos da companhia, não foram que justificaram essa alta nas ações. Apesar da companhia estar enfeitando o resultado, né, dando esse foco no lucro líquido recorrente, falando que a inadimplência está caindo, é um pouco que está no discurso da empresa, falando que eles estão com um plano para desalavancar a empresa. Apesar de tudo isso, a gente está falando de uma empresa que, no fim do dia, apesar de uma suposta melhora operacional,
Ainda uma empresa que está no prejuízo e ainda uma empresa que tem um custo financeiro absurdo. Então, não teve uma melhora absurda nos fundamentos que justificaria uma disparada nas ações de 1000%. O que aconteceu com o Ambipar, então, foi uma coisa que a gente chama de short squeeze. O que é isso? Para explicar isso aqui, primeiro eu tenho que explicar o que é um short, né? O que é operar vendido. Quando a gente fala de shortear uma ação, né, de operar vendido, a gente está falando de uma operação em que o investidor ele espera ganhar com a queda do preço da ação. Então, se o preço cai, nessa operação o investidor ele ganha dinheiro, é algo positivo. Porém, se o preço da ação sobe, ele perde, né? Ele fica no prejuízo. E aí, como essa operação é feita? A gente está falando de uma pessoa que, no fim do dia, ela não tem a ação da companhia, né? Ela não comprou a ação da companhia. Então, ela vai pegar uma ação alugada, né? Ele vai pegar a ação que outro investidor tem, ele vai alugar ela, vai pagar uma taxa de aluguel por aquela ação, e aí ele vai vender. Então, repetindo, você pegou a ação alugada, você vendeu apostando nessa queda. Quando você encerra a operação? Comprando essa ação. Né? Depois de um tempo, teoricamente, você espera que essa ação caia e depois você vai recomprar. Essa diferença, descontando, obviamente, a taxa de aluguel que você pagou pela ação, seria o quanto você ganhou. E percebam que, no fim do dia, como qualquer outra operação no mercado financeiro, para você conseguir fazer essa transação, em algum momento você comprou e em algum momento você vendeu. A diferença é que, como você apostava que a ação ia cair, você vendeu antes de comprar. É isso. E aí, percebam, a lógica continua a mesma. Se você vender a ação por um preço maior do que você comprou, você ganhou dinheiro. Mas, se a ação disparar e você vender a ação por um preço menor do que você pagou, então você vai perder dinheiro. E aí, percebam que a operação short, ela acaba tendo muito mais risco do que quando você simplesmente compra uma ação. Porque se eu compro uma ação, ok, eu sei que eu comprei aquela ação pelo preço X, o máximo que pode acontecer é que aquela empresa falir, a ação ia zero e eu perder simplesmente todo o dinheiro que eu coloquei ali. É algo radical? É, mas é o máximo que poderia acontecer. Se o preço cai e a minha empresa é boa, no fim do dia eu consigo manter aquela operação, eu consigo manter aquela ação, eu continuo tendo a minha participação societária na empresa, continuo recebendo dividendo. Então, assim, eu consigo ter realmente retorno pelo valor da companhia e não só por algo por especulação. Na operação de short, não. Você está apostando numa queda de preço da ação. Você está simplesmente apostando 100% no que vai acontecer com isso aqui. É uma atitude, é um trade 100% voltado para a especulação do preço daquele ativo. E se o ativo vai para a lua, né, se ele aumenta para caceta e você está operando vendido a descoberto, então você corre um risco muito grande, porque o seu prejuízo pode ser bem maior do que o dinheiro que você alocou. Né? Se a ação sobe 1000%, então você vai ter um prejuízo a partir daquele percentual. E aí, o que é o short squeeze? Vamos supor que você operou vendido numa ação e do nada veio um volume comprador muito grande e aquela ação começou a subir muito forte. Se você está operando vendido a descoberto, você vai ficar com medo de subir muito, você perder dinheiro e vai chegar um momento que você vai ser forçado a fechar a sua operação. Porque o percentual de alta daquele ativo vai ser algo tão grande que o seu bolso não vai aguentar. Então, você vai ter que fechar a sua venda. Você vai ser obrigado a comprar tentando ou não ter prejuízo ou ter um mínimo de prejuízo possível. E foi justamente isso que aconteceu com o Ambipar, né? O Ambipar acabou passando por um processo de short squeeze. Primeira coisa, ela era uma das empresas com mais ações vendidas na bolsa, né? Com mais operações de venda na bolsa. A quantidade de ações alugadas, a gente consegue ver aqui que era uma coisa absurda. E aí, do nada, veio um volume comprador muito forte, todo mundo que tinha essas operações de venda, né, que estava vendido a descoberto, teve que fechar a operação. Mas a gente tem que entender o quê? Por que veio esse volume comprador? Como eu falei, não foi por causa do resultado, não foi por causa dos fundamentos, foi por causa da estrutura societária da empresa. Primeira coisa que a gente tem que perceber, a Ambipar é uma small cap, né? Pelo menos era antes desse volume de alta absurdo que teve. Por conta disso, ela era uma empresa com free float baixíssimo, né? A gente está falando de uma empresa que o controlador tinha praticamente todas as ações da companhia, né? Uma companhia com 100% das ações ordinárias e 73% disso estava na mão de um controlador, de um acionista. Com esse nível de concentração, se o cara quiser manipular o preço das ações, ele consegue. E foi o que aconteceu. Quando teve essa pernada das ações, logo em seguida foi divulgado um comunicado ao mercado falando que esse cara tinha comprado mais ações e que isso tinha empurrado o preço para cima sim. O querido Tércio foi o grande volume comprador que levou a esse short squeeze. Além dele, a gente também tem outro acionista principal muito grande, que logo depois desse volume de alta também aproveitou para comprar. Com isso, agora tem 15% das ações, então a gente está falando de um acionista que tem 73% e outro que tem 15%. É difícil pensar que nessa companhia o preço da ação vai corresponder à oferta e demanda de mercado, né? A gente está falando de duas pessoas que têm praticamente todas as ações da companhia. É um nível de manipulação bizarro. Além disso, em julho e junho, a gente teve duas comunicações da empresa que também impactaram no free float da companhia.
Um foi que ela teve um novo formador de mercado. Isso acaba impactando, sim, no free float também, apesar de ser um nível menor, então sozinho não teria gerado um short squeeze, mas isso também acaba impactando. E o outro foi que a própria companhia tinha anunciado um programa de recompra de ações. Então, tudo isso somado, sim, a gente teve um dos casos mais bizarros que já aconteceram na Bolsa Brasileira. E sim, a CVM já questionou a Ambipar sobre isso, sobre essa movimentação atípica, né, sobre essa alta típica das ações. A Ambipar respondeu, falou que não via nenhum motivo além do que já tinha sido comunicado ao mercado. Tentaram colocar um discurso sobre o resultado ter sido bom, sobre queda da inadimplência. Só que, assim, repetindo, não tem nada a ver com o resultado de agora. A gente está falando de uma empresa que simplesmente é extremamente concentrada na mão de poucos acionistas, um acionista com 73%, o outro com 15%. Então, sim, é uma empresa que é ação extremamente manipulável. E, nesse momento, decidiu entrar com volume comprador numa das empresas que tinha mais operação vendida na Bolsa. E, sim, teve um short squeeze. Foi isso. E aí, para completar, inclusive já comentei sobre isso no Instagram, agora, essa semana, né, no dia 19, se eu não me engano, a Ambipar anunciou para o mercado que ela vai usar essas ações, que explodiram com o short squeeze, para conseguir pagar de forma antecipada as dívidas que ela tem com a aquisição. Então, assim, eu não sei exatamente até que nível a empresa também se envolveu nesse movimento, não sei se foi algo coordenado. Eu sinto que foi sujo. No fim do dia, a gente está falando de um controlador que tem o poder de manipular o preço das ações se ele quiser. E no fim do dia, ele tem 73% da empresa. É ele que manda e desmanda na empresa. A verdade é essa. Acho que o vídeo foi esse, foi explicar o que aconteceu, né? Esse movimento que trouxe um estranhamento para muitos investidores. Acho que fica a lição de ter determinado cuidado, sempre olhar a base acionária da companhia. Eu não sei o que vai dar nisso agora, se a CVM vai intervir, na minha opinião, deveria. Bizarro não ter intervido até agora. Acho que vale pensar que tipo de antecedente isso vai criar no nosso mercado de capitais. Simplesmente um cara com o poder de manipular 100% o preço de um ativo e dane-se os investidores, pessoas físicas que estão lá, as pessoas que tinham operações sorteadas, que estavam baseadas em fundamentos. E fica a mensagem sobre o risco das operações que vocês fazem. Principalmente se essa operação for entrar vendido numa ação descoberta. O vídeo foi esse. Se você gostou, dá um like, comenta o que você achou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.